Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante e importante para o produtor rural, que é o zoneamento agrícola de risco climático. Então, para tratar desse assunto, nós convidamos aqui o Ricardo Fitz. Ricardo Fitz, ele que é pesquisador lá da Embrapa Agropecuária Oeste, aqui de Dourados, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Ricardo, conta pra gente aí e para os nossos seguidores, para que eles conheçam o senhor, saibam quem é o senhor. Por que nós convidamos o senhor para vir falar sobre o ZARC, né, o zoneamento agrícola de risco climático, nesse episódio de hoje? Qual é a sua formação? O que o senhor faz hoje lá na Embrapa? Conta pra gente. Eu sou agrônomo, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu já sou formado há mais de 40 anos. Trabalho na Embrapa, completei agora 35 anos aqui de serviço na Embrapa, trabalhando sempre na área de agrometeorologia e também de agricultura irrigada, né? Me aperfeiçoei nessas áreas, né, dentro da Embrapa, e tenho trabalhado constantemente com essa área. Que bacana. Pessoal, então é o seguinte, nós sabemos que hoje, para produzir grãos, que é o que o Brasil ele é um grande responsável, né, Ricardo, no Brasil, para o mundo, nós precisamos de duas grandes riquezas principais, que é o solo, né, e, sobretudo, a água. O solo, de alguma forma, a gente controla, a gente monitora, a gente tem alguma influência sobre ele, né? Agora, a água, a parte hídrica, né, essa já é uma certa dificuldade, né, que a gente precisa apenas monitorar, né, e acompanhar, salvo aqueles casos que trabalham com irrigação e tudo mais, né? Mas quando não tem essa possibilidade, né, o recurso financeiro não ajuda para esse caso, a gente tem que apenas monitorar e torcer para que a chuva venha na hora certa, não é mesmo? Exatamente. E vamos lá, vamos começar aqui então o nosso episódio de hoje, né, já que nós vamos falar do ZARC, né, o zoneamento agrícola de risco climático, vamos explicar para a nossa audiência, para o pessoal, o que seria, o que é e para que serve o ZARC? Olha, o ZARC, digamos, é uma ferramenta que é utilizada para definir o período mais favorável de plantio das culturas em termos visando evitar danos em relação ao clima, né? Diminuir o risco climático, resumindo, né? Sim. Que não é somente a deficiência hídrica, a falta de água, né? Tem também que para nós aqui, por exemplo, no sul do estado, a geada é um fator muito importante também, né? Então o ZARC ele tem essa capacidade de nos orientar em relação à própria geada, temperatura, tudo isso. Os fatores de maior risco para nós aqui, em ordem de importância, seria a deficiência hídrica, né? A falta de água, geada. Chuva na colheita também é outro fator que o ZARC usa para monitorar. Ele monitora e dá essa informação ao produtor para ele tomar suas melhores decisões no momento certo. Sim, ele vai definir o período em que as fases críticas das culturas têm menor risco de ser atingida por um dano de clima. Uma intempérie climática qualquer, né? Exatamente. Então o ZARC ele tem basicamente a função de nos dizer o que plantar, né? Onde plantar e quando plantar e vai além, né? Colher também. E colher também. Basicamente a questão da... E os tratos culturais também ajuda bastante, né? O ZARC, digamos assim, ele é um incentivador dos bons tratos culturais, né? Tanto é que, hoje em dia, né, nós estamos introduzindo no ZARC os níveis de manejo, ou seja, o bom manejo, a tendência é que ele seja beneficiado num seguro mais favorável. Sim, né? Um produtor que tem um bom manejo em relação a um que não tem. Ah, que bacana, que interessante. Nós vamos chegar lá nessa parte do seguro aí, fica tranquilo. Mas assim, só para a gente entender um pouco e para a nossa audiência compreender e acompanhar, o ZARC, né, esse zoneamento agrícola de risco climático, ele foi criado e desenvolvido
Por quem? A Embrapa ela é uma grande colaboradora desse programa, né? Mas tem um outro órgão que monitora, que fiscaliza, que solta as legislações e tudo mais, que é o MAPA, né? Exatamente. O zoneamento agrícola é uma demanda do Ministério da Agricultura. Isso foi lá no ano de 1996 e iniciou com a cultura do trigo. Do trigo. Né? Hoje são mais de 45 culturas no nível de Brasil. Então, o resultado foi tão favorável, né? A redução dos prejuízos foi tão assim, favorável. Significante, né? Significantes, que foi ampliando para outras culturas, né? E começou no Rio Grande do Sul, hoje atinge todo o Brasil. Para ter uma ideia, o ZARC, para qualquer cultura, ele abrange todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e a unidade dele é um município. Então, quando se lança um zoneamento agrícola de uma cultura, ele abrange mais de 5.500 municípios do Brasil. Essa, inclusive, era uma pergunta que eu tinha preparado para o senhor. O município faz a sua recomendação, é por município, né? Por município. Porque existem variações, né, de um município para o outro, talvez, né, ali, por vários fatores. Então, a recomendação é feita por município. É feito por município. Aí tem toda uma metodologia que, às vezes, parte do município é propícia e outro não. Então, é feito, digamos assim, um arredondamento, né, sempre buscando não prejudicar os produtores. Que interessante. E a Embrapa, como que ela contribui, o que ela faz para contribuir para esse zoneamento? Bom, o zoneamento, então, foi uma demanda que surgiu em 1996 do Ministério da Agricultura, e toda a metodologia foi desenvolvida e adaptada pela Embrapa. Tá? Então, a metodologia foi desenvolvida pela Embrapa. A demanda surgiu pelo MAPA e quem desenvolveu o trabalho e a metodologia foi a Embrapa. Foi a Embrapa. Então, inclusive é o seguinte, essa metodologia a gente pode afirmar que provavelmente nunca vai ficar pronta, porque sempre dá para melhorar. Sim, com certeza. Né? Sempre tem inovações, então, se a gente fosse comparar o primeiro zoneamento lá de 1996 com o atual, né, o avanço foi imenso, né? Foi introduzidos muitas melhorias. A né? própria tecnologia, né? Isso, foi acompanhando as tecnologias que foram se desenvolvendo. Uhum. E a gente pode dizer também que ainda falta muita coisa para ficar, que é possível melhorar. Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores que a Embrapa ela tem algumas estações meteorológicas, né? Na verdade, são estações que monitoram o clima, né? Explica para a gente como que é e como é que funciona essas estações, assim, só para a audiência conhecer, e aí a gente fala do aplicativo. Certo. Nós temos o aplicativo Guia Clima, né? Que atualmente nós temos 4 estações agrometeorológicas. Isso aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. Nós temos 4. Isso, no estado. No estado, né? Estamos colocando uma quinta no sul do estado agora. Mas é o seguinte, é uma estação agrometeorológica. A função dela é fazer um monitoramento em tempo real, visando principalmente as atividades agrícolas. Certo. Então, a gente não entra na parte de previsão de tempo. A nossa estação ela visa a agrometeorologia, né? Diferente, por exemplo, das estações que fazem previsão de tempo, como do Instituto Nacional de Meteorologia, que a velocidade do vento é medida a 10 metros de altura, a nossa é medida a 2 metros de altura. Uhum. E a nossa estação ela é completa, né? Digamos assim, ela mede todos os elementos meteorológicos que têm importância para a agricultura, né? Então, ela é uma estação... Quais são esses elementos? Só para a nossa audiência ficar a par disso. Os mais conhecidos, que são a chuva, a temperatura e a umidade do ar, mas também interfere a velocidade do vento. Sim. E principalmente, muita gente não sabe, mas o elemento meteorológico que mais influencia na evaporação e na transpiração é a radiação solar, mais do que a temperatura, né? Então, o nível de radiação,
a maioria das estações não mede, as nossas medem, né? Então, a gente dá faz um monitoramento completo, sempre com uma visão mais agrícola. Com bastante informação, né? Bastante. Eu, particularmente, tenho esse aplicativo no meu celular e sempre que eu quero, como eu sou professor lá no UFGD, eu quero dar uma olhada como é que tá o clima lá, eu já puxo o aplicativo aqui, vejo se está frio, se está calor, se está chovendo ou não. Dou uma olhada por lá. Em tempo real, né? Em tempo real. Cada 15 minutos ela está atualizando, né? E é interessante também que, apesar da nossa ideia inicial, era basicamente, né, um público mais rural, há uma consulta cada vez maior do público urbano. Sim. Né? As pessoas têm muito interesse sobre a quantidade de chuva, a temperatura, tanto alta quanto baixa. E até uma demanda que surgiu para nós aí foi o seguro. Né? As pessoas, por exemplo, têm um sinistro dentro da cidade, né? Não só na parte rural, e acionam o seguro e muitas vezes solicitam um documento atestando que atesta o sinistro, né? Que realmente ocorreu uma chuva de pedra ou um vento que derrubou uma árvore. Principalmente velocidade do vento, né? Sim. A velocidade do vento forte, quando nós consideramos vento forte, né, acima de 30 km por hora. Olha aí. Então isso serve de recurso aí para as empresas de seguro se respaldarem, se resguardarem aí de um possível sinistro. Uhum. Olha que bacana. Então ela está atendendo aí não só o campo, mas quem mora na cidade também. Também. Qual que é o site, né, do Guia Clima para que as pessoas possam acessar com seus computadores? clima.cpao.embrapa.br. Bacana. Então é muito simples, pessoal. Acessa aí, né? Não perca tempo para acompanhar uma ferramenta importante que ajuda bastante aí nas suas tomadas de decisão enquanto produtor rural, mas também na cidade, como disse o Ricardo aqui, para a gente sair e acompanhar o tempo aí em tempo real, tá? Então vale ressaltar que ele não faz previsões. Vou olhar aqui para ver se eu não vou me molhar mais tarde. Não é bem isso, né? Não é isso, pessoal. Não é previsão, mas acompanhando em tempo real. Só um complemento, Fábio. Por favor. No site do Guia Clima, nós disponibilizamos toda a série histórica aqui das nossas estações. Então, por exemplo, a nossa estação da Embrapa, nós temos 42 anos de dados meteorológicos. Todos eles estão disponíveis. O usuário pode baixar no seu computador. Sim. De quanto tempo histórico? 42 anos. 42 anos de registro, pessoal. Então é muita coisa. Até uma coisa que eu pesquisei, para a gente vir bater esse papo hoje, o período analisado do próprio ZARC é se eu não me engano, é de mínimo 15 anos, né? De 15 a 30 anos aí, ele vai atualizando, né? Descarta o último, pega o próximo. Exato. Uma série ideal, digamos, né, ela deveria ter pelo menos 30 anos. Uhum. Né? Mas a gente não trabalha, né, com condições ideais. A gente trabalha com condições... Com o que tem. Com que tem, condições, digamos, boas, né, mas não as ideais. Né? Sim. E até com essa questão de mudanças climáticas, né, a gente tem que atualizar, né, os dados, né? E provavelmente os últimos 15 anos são mais representativos, né, em função em relação aos anteriores. Né? Sim. Até tem uma pergunta bem especial que eu deixei para o final aqui, mas eu já vou fazer pelo fato da gente estar nesse assunto. A gente comentou nos bastidores a respeito do Rio Grande do Sul, né, o que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje, ali, uma determinada região ali do Rio Grande do Sul. O ano passado, o estado sofreu com perdas por conta da seca. Hoje, esse ano, algumas regiões estão sofrendo por perdas por uma enchente, né? Esse dado, essa informação de um ano seca, um outro ano com bastante chuva, ele entra como informação no ZARC, como dado histórico? Isso interfere muito no resultado? Como é que funciona isso? Olha, na verdade é o seguinte, né? Isso aí só o que está acontecendo, né? Não só no Rio Grande do Sul, Brasil, no mundo inteiro, né? São o aumento dos eventos extremos, né? Então, isso aí é uma característica, é um sinal de mudanças climáticas, né? A gente considera. Então, o fato de um ano acontecer uma estiagem grande e no outro ocorrer uma enchente, né? Como foi no Rio Grande do Sul,
Só evidencia o fato, né, das mudanças climáticas, né? Sim. Não, sem dúvida. Com certeza, alguma coisa está acontecendo no nosso planeta, né? E a gente precisa ficar atento a essas mudanças. E o próprio trabalho que a Embrapa faz, fazendo esse monitoramento em tempo real, e o próprio ZARC, ele é fundamental para que a gente tenha essas informações, né, Ricardo, em tempo real aí, para o produtor tomar as decisões. Hoje em dia, o próprio clima, ele é tão difícil, né, de ser acompanhado, é tão incerto, né, e quanto mais incerto ele se torna, melhor essas ferramentas se encaixam, né? Dois aspectos que vale a pena comentar. Primeiro é que o zoneamento agrícola não trabalha com 100% de probabilidade de acerto. Tá. A gente trabalha com risco, redução do risco. Certo. O menor risco é 20%, tá? Ou seja, seria 80% de sucesso em cada 10, 8 safras de sucesso em cada 10. Isso. Né? Então, nunca é 100%. E o 30 são 7 de sucesso em cada 10 e 40, 6 em cada 10. Isso. Uhum. Então, são coisas que são muito importantes saber, né? E é interessante que o próprio mapa, eu estava dando uma olhada, o mapa do ZARC, ele é por cores, né? Agora eu não vou me recordar exatamente as cores lá, vamos supor, o verde é o 20%, o laranjado é 30%, e aí ele tem as cores por cultura, né? Por região, por época do ano, tudo certinho. Por município, né? Por município, isso. Então, mas azul, verde e amarelo, né? Azul, verde e amarelo. Isso. São as 3 probabilidades ali, 20, 30 e 40%. Isso. Então, cada município e cada cultura, né, é definido o risco para cada cultura, para cada época de semeadura. O senhor mencionou que tem para mais de 40 culturas, né? Mais de 45, né? Nossa. Né? São mais de 45 culturas e dependendo do estado, né? Que nós aqui no Mato Grosso do Sul nós temos um pouco menos, mas temos perto de 40, umas 36, 37 mais ou menos culturas. Porque a gente é de se espantar, né? Porque a gente anda por aí, olha mais soja, milho, cana, um pouquinho de mandioca ali na região de Viema, né? Mas não vê o restante, né? Que tem. Tem. Há pouco tempo agora foi concluído do grão de bico, né? Que é uma cultura viável aqui para o estado. Não há um interesse, digamos, econômico, mas é uma cultura viável, né? É possível. É possível. Se plantar, dá. Dá, acho que aqui, faltando quase tudo, dá. Nosso estado, nosso país é muito rico, né, Ricardo? A gente tem condições climáticas, edafoclimáticas muito favoráveis, né? Um outro comentário que eu queria fazer é que nós aqui no sul de Mato Grosso do Sul, nós vivemos numa área de transição climática. Aqui, o nosso clima aqui é um pouco mais complicado do que o sul e o centro-oeste. Não é nenhum nem outro, né? Isso. A gente costuma dizer que o centro-oeste mesmo, né, em termos de clima, começa do Campo Grande para o norte. Né? O norte do estado já pode ser considerado centro-oeste. Mas aqui nós no sul, né, então, por exemplo, o efeito de El Niño é similar aqui na nossa região, ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e oeste do Paraná. Sim. Né? Então, nossa área é uma área de transição climática. Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, continuando aqui nas nossas perguntinhas que nós preparamos aqui, como é que é feita a divulgação desses dados, dessas informações aos produtores? Bom, o primeiro passo é feito o zoneamento, né? Usando a metodologia, que é uma metodologia padrão, ela vai gerar mapas para os mais de 5.000, para ser exato, 5.565 municípios do Brasil. Nossa! Né? Para se ter uma ideia do trabalho dessa atividade, isso roda num supercomputador da Embrapa Informática, lá em Campinas. Uhum. Né? O computador comum não faz isso, não tem Embrapa condição. Digital? Embrapa Digital. Sim. E às vezes fica 3 dias rodando. Processando, né? Rapaz. E aí sai digamos assim, primeiro resultado, né? Primeira tentativa.
Mas isso ainda não é o final, né? Depois tem o que a gente chama de reuniões de validação. Sim. Então, o que acontece? Então, por exemplo, aqui nós fizemos a reunião de validação da soja para Mato Grosso do Sul. Nossa, para cada cultura tem uma reunião. Mas assim, as culturas principais é dado mais ênfase. Entendi. Para nós aqui, por exemplo, vai ser a soja e o milho safrinha. Certo. Então, nós fizemos reuniões aqui e é apresentada a proposta, né? E é feito críticas. Aí vem as representações do setor agrário, produtores, órgãos do governo, universidades, né? Essa turma que o senhor mencionou agora tem participação na discussão? Tem participação, são todos convidados, né? Que legal. Então, são feitas críticas e sugestões. Quando as críticas procedem, que é muito comum até, sim. né? A reformulação, ao ajuste. Que legal. Então não é nada imposto assim, goela abaixo, tem que ser assim, senão não vai dar certo e pronto, acabou. Não, o próprio produtor, ele é ouvido. É ouvido, só que tem que ter uma justificativa técnica. Claro. Não pode ser política, tem que ser técnica. Entendi. E às vezes acontece, um dos maiores problemas que acontece são diferenças de municípios, que são vizinhos. Pode acontecer que um dá um resultado mais positivo que o outro. Então, que tem o resultado mais negativo reclama. Né? E aí, muitas vezes, se faz um ajuste, se vê se é possível. Né? Aí tem essa discussão para dar essa equilibrada aí, para não dar atrito entre um município e outro. E também tem a experiência do produtor. Né? O produtor, digamos, olha, eu planto sempre nessa época aqui, sempre deu certo, coisa e tal. Né? Então, também a gente ouve muito a voz prática das coisas. Né? Então, essas reuniões de validação, digamos, é um ajuste fino para a apresentação dos resultados. Certo. Após isso, os resultados são entregues ao Ministério da Agricultura e publicadas às portarias, né, que vai ter que os produtores e todo mundo tem acesso, né, os interessados têm acesso. E para facilitar, a Embrapa criou o Plantio Certo, que é um resumo das portarias, um aplicativo, né, que é muito mais fácil de manejar do que ler as portarias, que às vezes são um pouco confusas. Né? Sim. Então, o Plantio Certo ele é muito mais didático e simples para se entender o zoneamento. Então, é um outro aplicativo, como o Guia Clima, que o produtor vai baixar, qualquer um pode baixar, né? Tem acesso lá, fazer o download. Só entrar com Plantio Certo Embrapa, né? Então, o que vai acontecer? O aplicativo tem que selecionar o estado, certo. Depois seleciona o município e depois seleciona a cultura. A cultura. E aí ele vai apresentar a recomendação do zoneamento. Aí ali ele vai ter informações como quando plantar, como plantar, o que mais que ele tem ali? Não, por exemplo, vai aparecer vamos pegar um exemplo da soja. Sim. Plantando no terceiro decêndio de fevereiro. É favorável? É favorável, vai estar um azul ali, entendeu? Se plantar, por exemplo, vamos pegar o milho safrinha, né? Milho safrinha, se plantar no início de abril, não vai ser recomendado, porque é muito tarde. Certo. O risco de geada vai ser muito alto e de deficiência hídrica também. Olha aí. Né? Então, é um suporte mesmo, né, Ricardo? É um suporte muito bom aí pra gente, até para quem tá começando, né? Vamos supor o Fábio lá quer começar a plantar numa área lá e ele não tem todas as informações ali, ele pode usar esse aplicativo para isso. É uma recomendação, né, baseado no clima e outros fatores, mas é muito importante frisar que não é não é obrigado a seguir o zoneamento. Né? É recomendado, certo. mas não é obrigado. Tem um outro detalhe que agora você me fez lembrar com relação à obrigatoriedade, que até para ficar claro e a gente não confundir, tem aquele período, como é que é o nome agora? Fugiu? Vazio sanitário.
o vazio sanitário. Esse sim é obrigatório seguir, né? Não, esse é obrigatório por lei, né? Então, ali, se tu for colocar, por exemplo, o mês de julho para um plantio de soja, não vai aparecer ali. Né? Vai O próprio ZARC ele já considera o vazio. Sim, o ZARC, ele, digamos assim, obedece às recomendações superiores, de caráter superior, né? Que é de preservação ambiental, né? Leis que protegem a cultura, que nem o vazio sanitário, né? Certo. Agora o senhor me fez lembrar outro ponto que a gente estava conversando nos bastidores aqui, que é o zoneamento agroecológico de risco. Não, zoneamento de risco agroecológico, como que é? Me fugiu agora. Zoneamento agroecológico mesmo, né? De risco ambiental. Isso. Ele tem uma função mais, digamos assim, voltado à proteção ambiental, né? Isso. E proteção de áreas, né? Coisa assim. Digamos, pode ser considerado um complemento, mas a recomendação do zoneamento agroambiental, hierarquicamente, é superior ao ZARC. Então, se o zoneamento agroambiental não recomendar agricultura numa área, o ZARC não vai recomendar também. Entendi. Não, com certeza, faz muito sentido, né? Então, assim, nós temos 2 zoneamentos. O zoneamento agroambiental de risco climático e o zoneamento agrícola de risco climático, né? Que um respeita o outro, a hierarquia do outro. Né? Só que o zoneamento agroambiental não está concluído ainda, né? Isso, acho que, se eu não me engano, eu estava lendo agora há pouco ali que a previsão de conclusão de coletas é agora em setembro, né, para mandar. Assim, só para esclarecer aqui o que a gente está dizendo, esse zoneamento agroecológico, ele é um trabalho que está sendo feito aqui no Mato Grosso do Sul, né, que foi encomendado, né, pela Semadesc, né, do estado aqui. A Semadesc é um órgão do estado, em parceria com a própria Embrapa. Então a Embrapa está fazendo a mesma coisa para o ZARC, fazendo as coletas de solo, né, abrindo trincheiras aí no estado como um todo, retirou de fora aí o Pantanal, né, que é uma região que não se pode trabalhar a agroecologia, assim, agricultura em geral, né? Agricultura intensiva. Né? Intensiva, isso. Mas que é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido. Ele começou, se eu não me engano, lá em 2004, aí deu uma pausa, voltou em 2016, né? E retomou agora esse trabalho, está todo vapor. E o Mato Grosso do Sul vai ser o primeiro estado, né, Ricardo, a entregar um zoneamento agroecológico aí para que seja desenvolvido esse trabalho aí no nosso estado, né, e servindo de exemplo e de referência para outros estados do país. Então, como você disse, ainda está sendo concluído, né? Tá enviado, acho que, se eu não me engano, os solos estão sendo enviados para Exalc, né, de Campinas, e Rio de Janeiro, se eu não me engano. A unidade que está da Embrapa, Solos, que está Embrapa Solos, né? Esse trabalho é a Embrapa Solos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso mesmo. Então, eles estão fazendo isso aí. E daqui a pouco vai ser um mapeamento mesmo detalhado, né? Acho que, se eu não me engano, é 1 para 100 milhões, né? Isso. Ou seja, cada 1 centímetro do mapa representa 1 quilômetro de extensão aqui no real, né? Então, assim, é um nível de detalhamento muito importante, né? Que, sem dúvida nenhuma, traz dados e informações importantes, né? É outro zoneamento muito importante, né? Então, o Estado vai ficar com 2 ferramentas muito importantes aqui. Então, o Mato Grosso do Sul está ganhando na largada, né? Já está sendo o primeiro aí a fazer um trabalho importante desse. Isso aí. O que mais que a gente pode explorar aí sobre o ZARC, Ricardo? Não, a atuação da nossa unidade aqui, Embrapa Agropecuária Oeste, no ZARC, nós desenvolvemos uma atividade em função de uma demanda. Olha aí. Né? Nós tivemos, há cerca de 4 anos atrás, uma demanda dos produtores de melancia do sul do estado, que eles não estavam satisfeitos com a recomendação do zoneamento. E essa demanda veio aqui para a Agropecuária Oeste? Daí, primeiro foi para Brasília, né, do Ministério da Agricultura, e acabou vindo aqui para a Embrapa de Dourados. Sim. Então, a equipe local aqui teve que se adaptar com a cultura da melancia, porque a gente não tinha praticamente nenhuma experiência, né? Certo.
Mas, resumindo, a gente conseguiu desenvolver aí o zoneamento da melancia para todo o país. Olha aí, Foi aqui na nossa unidade que foi feito o trabalho, né? que bacana. E teve uma aceitação muito boa, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. Então deu certo o trabalho. Deu certo o Deu trabalho. resultado. É. E ficou muito diferente do que era ou não? Ficou porque eles queriam cultivar melancia, a grande demanda, né? Eles queriam cultivar melancia no período mais frio, né? Em função de mercado. E o nosso trabalho aqui, a gente concluiu que é possível, né? Semear, plantar melancia em junho, por exemplo, maio, é possível. Semeia no inverno para colher um pouco mais próximo do verão, ali quando aumenta a demanda e a procura. Então, nós conseguimos ver ali que os produtores tinham razão. Olha que interessante, que coisa bacana, né, pessoal? Olha a importância, né, Ricardo, da Embrapa e do governo, o próprio MAPA, né, escutar o produtor rural que está, de fato, lá no campo, né, sofrendo as intempéries climáticas ali e tudo mais, para produzir. Então, eles tinham assim, eles falavam, mas a gente planta aqui em maio e colhe. Por que o zoneamento não está recomendando, né? Então, nós fizemos todas as simulações novamente, né? E a recomendação antiga foi modificada. Olha aí que legal, o produtor contribuindo, né, para um trabalho importante como o zoneamento, né? Que legal. Tem alguma outra demanda que veio além da melancia? Nós ajudamos também tinha uma participação muito forte no zoneamento do grão de bico. O senhor comentou que é viável aqui para a região, para o estado? No Livro de Brasil, a gente foi feito lá pela Embrapa Hortaliça, mas aqui nós teve uma participação nossa forte aqui também. Nos pediu ajuda, né? A gente fez, até pela experiência que a gente adquiriu aí com o passar do tempo, né? Sim. Então, nós conseguimos ajudar as outras unidades já. E onde é a região aqui do Mato Grosso do Sul que mais recomendado, ou é no estado inteiro? Não, praticamente no estado inteiro. Dourados, por exemplo, é viável o grão de bico, né? Só a questão toda é a viabilidade econômica, né? Logística e tudo mais. Né? Mas é possível. Processamento desse grão. Tem toda essa aí, né? Eu perguntei do estado porque o estado ele tem uma grande variedade de solo, né? Aqui na nossa região é um tipo, para o sul é outra, lá para o norte é um pouco diferente. O grão de bico ele é mais tolerante a estresse hídrico, né? Do que principalmente milho, né? E soja. Então, é uma alternativa, né? Mas são várias alternativas que a gente tem aí, né? Eu falei, né? Que a gente tem mais de quase 40 culturas, sim, né? Sim. Todas elas recomendadas aí pelo zoneamento. Em parte, se não total, em parte do estado, né? Sim. Um outro assunto que eu me lembrei agora, que a gente comentou no começo, eu falei, vamos deixar mais para frente que vai ter um momento dela, que é com relação à parte de seguradoras, né? O senhor comentou que também teria algumas seguradoras aqui da região, algumas empresas nesse sentido, que utilizam, né, até demandam da Embrapa aqui informações meteorológicas ali de um determinado período para realmente ver se aquele sinistro faz sentido ou não. O ZARC, ele tem algum impacto no sentido das empresas que fazem o seguro rural, o seguro agrícola, por exemplo? Ela serve para as tomadas de decisão nesse sentido? Com certeza, né? E a recomendação, né, para cada cultura, para cada época, ela serve para balizar o seguro agrícola, né? Inclusive, a gente tem notícias que, às vezes, alguma seguradora, por exemplo, põe resistência para segurar um seguro a 40%, né? Já tem, assim, resistência, né? Prefere um de 20, um de 30, né? De 40 já tem mais dificuldade. Né? Não, mas é alto mesmo, né? Então. Mas a ideia é essa, né? Ele servir de baliza ali, né? Baliza. Tanto para seguro como para financiamento também, então. Para financiamento também. Os bancos. Então é isso, Ricardo. Muito obrigado, então, aí pela sua presença aqui no nosso bate-papo hoje aqui do podcast Agrociência.
Sem dúvida nenhuma, a sua personalidade veio aqui enriquecer ainda mais esse episódio, né? Todo o seu conhecimento, sua bagagem. 40 anos de Embrapa? 35 anos de Embrapa? 35. 35 anos. Ainda 35. Só isso? Tá louco, é muito tempo de trabalho, de dedicação ao campo, né? Ao nosso querido agronegócio. Mas é isso, então, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade de vir aqui hoje bater esse papo com a gente e gravar esse episódio. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês e estamos à disposição lá na Embrapa, não só eu, como todos os meus colegas. Muito obrigado. Aí. Pessoal, então é isso. Fica aqui o nosso agradecimento por você ter assistido até aqui, até o fim. Eu já quero aproveitar a oportunidade de entregar aqui um pequeno presente, uma lembrança aí para o Ricardo, do nosso patrocinador, aí, do nosso apoiador lá do Recanto do Criador, ele que mandou esse presente aí para a gente entregar para os nossos convidados, em sinônimo aí de gratidão aí pela disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente. Então, uma pequena lembrancinha aí para você levar e lembrar da gente. Tá, muito obrigado. Vou usar com certeza. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, siga a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e acompanhe todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no podcast Agrociência. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.